Todo mundo sente raiva, todo mundo sente tristeza, todo mundo sente medo, mas nem todo mundo destrói a própria vida. A destruição começa quando uma emoção pequenininha vira uma ordem. Quando você age no impulso, quando você decide no calor do momento e depois passa anos pagando o preço. Hoje eu quero te mostrar porque uma emoção mal vista pode gerar uma destruição e como cavaleiros e cavaleiras aprende a se sentir sem se perder. Primeiro ponto que você tem que compreender. A gente não é uma alma que tem um corpo. A gente é um espírito com uma alma que usa um corpo. Como assim? A alma interliga nosso espírito com o nosso corpo. Nossa alma é nossa mente. E quando a alma é cortada, né? Quando a alma é morta, o corpo volta para a terra e o espírito volta para Deus. Daí beleza. E emoções são sinais internos que vêm do nosso próprio corpo. Elas nos avisam o que está acontecendo, mas não dizem o que você deve fazer, entende? Nosso corpo ele tem reações a certas situações. E meio que a gente muitas vezes não consegue controlar esses sentimentos. Tipo, na mais emocional, tem sim como você não sentir sentimentos em certas situações por conta dos pensamentos. Mas só que a gente, mesmo com grande mestre emocional, vai ter situações que a gente vai sentir medo. Como assim? Exemplo, você vai lá no parque de diversões. Você sabe que aquele brinquedo não vai quebrar, mas você ainda sente medo, ainda sente aquela tensão, aquele arrepio na espinha. Sabe? Esse ponto. Você sabe que você não vai morrer, mas você sente emocionado, sabe? O corpo se emociona. Porque ele meio que não consegue distinguir essa situação e ele meio que também não sabe dizer que situação como você deve reagir. Nosso corpo, na verdade, ele quer nos ajudar. De certa forma, ele quer ajudar. Exemplo, você tá lá, você tem medo de atravessar a rua. É um medo bom. Por quê? No caso, você tem medo de atravessar a rua sem olhar para os lados. Isso é um medo bom. Por quê? Porque aí te previne a você não sofrer um acidente por passar a rua sem olhar para os dois lados. Entende? Esse é um medo que ajuda. Exemplo, você pode estar conversando com uma pessoa lá, e essa pessoa é uma pessoa meio que tá falando umas coisas meio esquisitas, você já sente o medo, né? Porque o corpo já tá dando um passo para trás, já tá te dizendo, ó, toma cuidado, toma cuidado. Quando você sente raiva, você pode sentir que essa pessoa, ela tá tentando fazer uma coisa errada. Exemplo, imagina você ver uma pessoa batendo uma criança. Você vai sentir raiva, o corpo vai sentir raiva, entende? Entende? O que eu tô querendo dizer é que muitas vezes o nosso corpo, ele na verdade quer nos ajudar. Exemplo, a ansiedade não é para nos causar mal necessariamente, era para nos precaver de alguma situação. Você pode estudar porque todo mundo sabe que esse negócio de ansiedade veio por tempos atrás, blá 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 blá. Entende? Todo mundo já sabe esse papinho aí. Agora você tem que entender que nosso corpo, na verdade, ele quer nos ajudar, mas muitas vezes mais nos atrapalha do que nos ajuda. E o problema é que muita gente se confunde do sentir e agir. Principalmente que as pessoas que não têm controle emocional. São aquelas pessoas lá que, se elas sentem raiva, elas acham que tem que soltar tudo. Porque se elas segurarem, ela explode, né? Mas ela vai lá e grita com o chefe, perde o emprego, grita com o amigo, perde o amigo, entende? Por aí vai. Você já deve ter sabido desse papinho. É porque essas pessoas acham que a emoção é justificativa para a ação. Mas na verdade é falta de controle, todo mundo já sabe. Fundamento. O problema não é sentir. O problema não é não sentir. O problema é obedecer sem governar. Porque a pessoa que tem a maior maestria emocional do mundo pode ainda sentir sentimentos, como eu já disse. Mas sabe uma pessoa que tem a maior maestria emocional do mundo e a pessoa que tem a menor maestria emocional do mundo, sabe o que elas ainda têm controle? Das suas próprias emoções. Independente de qualquer situação, você controla suas próprias emoções. Você ainda se controla. Você ainda pode te controlar se você quer dar um soco em alguém, se você quer, sabe, bater alguém, se você quer, sabe, gritar com alguém. Você controla, você tem esse controle. Você não tem o controle do que você sente muitas vezes, mas você tem o controle das suas reações. Conseguindo compreender? O problema é obedecer sem governar. E quando a emoção manda, o preço sempre vem quase depois. Presta atenção, algumas emoções mal vistas são como chamas, uma chama bem pequenininha, mas que pode incendiar uma floresta inteira. Vem cá, raiva mal interpretada pode gerar brigas e demissões. Vai lá, briga com seu chefe e você é demitido, mesmo que você tenha razão. Porque o caminho do inferno é... Como é que é? O caminho do inferno é plantado com boas intenções. Ah, esqueci a frase. Mas olha, mesmo que você esteja certo, muitas vezes não vale a pena gritar com a outra pessoa. Muitas vezes não vale a pena você se exaltar. Tristeza mal vista vira estagnação e vitimismo. Medo mal compreendido se disfarça de prudência. Culpa doentia paralisa quem já deveria avançar. Euforia falta de controle leva a gente a tomar decisões ruins. Entende? As emoções mal vistas podem sim destruir a sua vida, porque são como chamas bem pequenininhas, mas que pode queimar uma floresta inteira. Conclusão da parte. A questão não é não sentir nada,
mas o que você faz com essa pequena chama. Cada dia a gente tem que cuidar das nossas emoções para não incendiar uma floresta inteira. E pior que tem aquelas pessoas lá que falam assim, ó, ah, mas eu só fico mal de humor todas as manhãs. Só que as manhãs dessas pessoas duram amanhã. Ou seja, essas pessoas sempre estão de mau humor. Sabe aquela pessoa que acorda já com cara de bosta, um cara lá que chupa manga, sabe? Com aquela cara lá de mau humor, aquela mal de humor, aquela que só reclama, só dá pitaco, sabe essa pessoa lá? E diz que, eu só fico mau humor todas as manhãs. Amanhã chega até amanhã pra elas, né? Olha aqui. E isso fica ainda mais pior quando acontece diante dos nossos olhos, quando tem uma situação que nos provoca, quando tem uma situação que mexe no nosso cofre das emoções. Porque Deus chegou pra gente e disse, meu filho, essa aqui é a chave do cofre das suas emoções. Não entrega pra ninguém. Só que tá, as pessoas começaram a fazer cópias da sua chave pra abrir no seu cofre das suas emoções e mexer nas suas emoções que estão lá dentro. Então, a questão é o seguinte. Deus te deu uma chave, mas você não pode entregar para essas pessoas. Mas claro que fica mais difícil quando a pessoa tem a chave, ou quando ela tenta mexer no cofre das nossas emoções. Em outras palavras, quando a gente é provocado. Vamos lá, imagine que você está em um tribunal. Vamos lá, imagine que você está no tribunal. Você está certo. Você está certo, você está com argumento, você sabe, você está falando a verdade. Você está certo, está na posição de correto. Só que aí você perde o controle emocional. Sabe o que acontece? Você se emociona, você começa a falar com a emoção, o medo se transforma em um sentimento maior, entende? Quem observa não vê razão, vê descontrole, vê desorganização. Em público, quem se exalta perde a credibilidade muitas vezes. E a verdade sem domínio perde força. Você pode estar lá no tribunal, e se você se exaltar, você, sabe, pode acabar com a sua reputação toda, você pode perder o tribunal só por conta disso. Deixa eu falar uma coisa também. Você tem que tomar cuidado com as emoções, principalmente essas que são pequenininhas, que elas entram dentro da sua emoção interna, da sua casa interna, e colocam fogo em alguns móveis. Aí de um momento pro outro, vai estar tudo incendiado. Ou essas emoções que são pequenas chamas, vão chamar mais chamas, vão chamar mais família dessas chamas e vai ferrar com tudo. Como assim, Guilherme? Você não tá ficando meio doido? Não, eu não tô ficando meio doido. Vem cá, tem uma frase que é mais ou menos assim. Ação gera reação. Reação gera sentimento. Sentimento gera medo. Medo gera preocupações. Preocupações levam a doenças. E as doenças levam à morte. E quando uma área da sua vida, principalmente a emocional, ela é quebrada, as outras áreas da sua vida normalmente vão ser levadas juntos, como dominó. Você está vendo que apenas o medo pode gerar preocupação, que preocupação pode gerar doença, e a doença pode gerar morte? É mais ou menos assim a frase, eu não me lembro exatamente como é que ela é. Ou seja, você tem que tomar cuidado com a sua chama interna, porque ela pode incendiar uma floresta inteira. Só que aí que surge a dúvida prática. Aqui, um dos princípios, né, uma das direções práticas que você pode tomar para que você possa não incendiar a sua própria floresta, já disse um monte de vezes, é nunca tome decisões com emoções flor da pele. Se você tá com muita raiva, não tome decisões. Que nem eu tinha falado aqui, ó, raiva mal gerenciada pode gerar brigas e demissões. Se você for tentar conversar com seu chefe lá com raiva, você vai ser demitido. Se você tá com tristeza você pode ficar se vitimizando, você pode machucar sua mãe, seu amigo. A culpa doentia pode te paralisar de você avançar, entende? Você nunca deve tomar alguma decisão com alguma emoção à flor da pele, nem mesmo a euforia, porque a euforia fora leva a decisões ruins. Talvez você pode fechar um contrato ruim, entende? Então, antes de você tomar alguma decisão, você tem que esperar esse sentimento abaixar, porque senão ela pode incendiar sua casa, sua cidade, sua vida, suas 7 áreas da vida. Outra coisa, emoção alta distorce o julgamento. Você não pode se exaltar, sabe, em público normalmente. Muitas vezes você não deve. Por quê? Se você se exaltar em público, as pessoas podem interpretar você de uma maneira errada. Você vai lá, tá lá com o seu chefe, você se exalta mesmo, você tendo a razão e pum. Ele olha pra você e acha que você tá sendo mal educado, que tá sendo ingrato e pum, te joga pra fora. Entende? A gente não pode agir com as emoções flor da pele, porque elas nos fazem cair. Elas não fazem a gente bater a cara no chão. Exemplos claros. Muito feliz, você promete algo que não sustenta. Muito triste, você fere quem ama. Muito irritado, você fala o que não pode retirar, entende? Ferramentas simples. Aqui eu vou te falar algumas ferramentas simples para te ajudar. Para te ajudar a conseguir controlar essa chama, né? Olha aqui. Quando você tiver com essas emoções aí, talvez flor da pele, talvez levemente, agora você já sabe que você não pode deixar ela queimar a sua cidade, né? Sua floresta. O que você faz para conter essa chama? Vamos lá.
Você faz a respiração quadrada. Eu já falei muitas vezes dessa respiração aqui, já falei nos outros vídeos, mas é inspirar por 4 segundos, segurar por 4 segundos e expirar por 4 segundos. Essa aqui não tem como, porque essa aqui é uma técnica do exército também. Ela te ajuda a manter, sabe, ela te ajuda a tirar aquela ansiedade sem motivo, te ajuda a manter o foco, não tem como. Outra aqui também, que muitas pessoas podem achar que só porque agora você tem que lidar mais com as suas emoções, tem que cuidar dessa chama interna, não queimar suas 7 áreas da vida, sua cidade, etc. Elas podem se perguntar, mas agora, eu tenho que guardar tudo isso? Ai, não vou guardar tudo isso não, eu vou falar tudo mesmo, não quero nem saber, porque eu tenho um pavio curto, etc. Sabe o que eu te falo? Não. Você não precisa guardar tudo isso pra si mesmo. Quando você estiver naquela situação, quando você tiver aquela pessoa que tá tentando mexer no colo das suas emoções, quando acontecer uma coisa ruim que te faz você sentir muita raiva, muita tristeza, sabe? Quando você estiver numa situação onde essa chama pequenininha começa a aumentar, você fala pra Deus, Deus, cara, eu tô me irritando com esse trabalho, velho, eu tô com vontade de espancar esse computador. Deus, eu realmente tô ficando muito triste porque eu não tenho fé de que aquilo vai acontecer. Fale pra Deus, sabe? Ao invés de você falar com uma pessoa, muitas vezes que não tá nem aí pra você, fale pra Deus, porque ele tá 100%, ele quer saber da sua vida. Ele quer que você converse com ele. Então, quando você tiver com essa chama interna, sempre fale pra Deus. Fale mentalmente pra Deus ou fale verbalmente, dependendo da sua situação e do seu gosto. Mas preste atenção. Uma emoção mal vista gera uma destruição enorme. Uma emoção bem governada gera maturidade, entendeu? Você não precisa eliminar os sentimentos. Você precisa aprender a governá-los. E Deus te deu essa chave. Porque a gente é um criador também. Só que com C minúsculo. A gente cria nossa própria vida. Porque você é dono do seu próprio destino. Você é o dono do controle das suas próprias emoções. E olha aqui. Isso é força silenciosa. Isso é honra. Isso é cavaleirismo. Emoções são sinais, não são ordens. Quem governa a si mesmo constrói, não destrói. Mas claro, fica muito mais difícil quando alguém tenta tirar você do sério. Tenta fazer você se explodir, sabe? Se exaltar. Claro que é mais difícil assim. Então, para te ajudar a lidar com esse tipo de pessoas difíceis, eu fiz esse vídeo para você. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Fique com Deus e até.